Ô, Júlio, deixa eu te fazer uma Entendeu? pergunta. Como é que foi para você chegar, né, lá de Goianésia e já encontrar com os ídolos que você falou que tinha já, né? Zico, Adílio, essa turma toda. Como é que você foi recebido por eles e qual foi a sua reação ao conhecê-los, né? Bom, quando eu cheguei no Flamengo, primeiro que eu também tinha vontade de conhecer o Rio de Janeiro. Eu tinha muita propaganda do Rio, eu achava muito bonita a cidade. Quando eu cheguei, eu cheguei de ônibus, no caso, e não dá para ver muita coisa. Né? Mas quando eu passei a andar na cidade, né, eu fui logo para a Gávea e encontrei o Isaías Tinoco. Por incrível que pareça, quando eu cheguei, eu entrei na sala e perguntei quem, assim, eu fui chegando já logo tomando uma dura do Isaías Tinoco. Porque eu entrei na sala dele e perguntei, quem que é o Isaías? Não cheguei assim. É. Um cara do interior, né? Não tinha muitos modos, educação, essas coisas. Aí ele olhou para mim e falou assim: sou eu e espera lá fora. Falei, deixa... já levo uma cortada logo de cara. Aí o do Isaías já me pegou, já levou para a concentração lá em Jacarepaguá, na Rua Barão. Rua Barão, ali na Praça Seca. Foi um mundo totalmente diferente. Não tinha nada a ver com Goiânia, foi um deslumbramento, né? Assim, um sonho que estava assim, começando a concretizar. E quando eu cheguei no Flamengo, quando eu vi o Zico pela primeira vez, assim, treinando profissional, rapaz, eu tremia, eu olhava para ele assim, ficava olhando. Falei, nossa, esse é o Zico, esse é o homem. Assim, depois teve uma época que ele chegou a treinar com a gente, nos juniores. Eu conversei com ele, pedi autógrafo. Mais tarde, eu cheguei a ficar amaciando chuteira para ele. Entendeu? Ele tinha, naquela época, ele tinha contrato com a Lecoq, depois com aquela Diadora, italiana, me parece. Aí ele já sabia, quando ele recebia uma chuteira, ele já me dava para amaciar. Amaciava e assim, ele me dava chuteira também. Então, foi uma expectativa e, assim, muito feliz pelo tratamento, pela recepção que ele me deu. É ruim você ter uma pessoa como ídolo, né, como eu tinha como ele, e, de repente, ser tratado assim, não como eu fui tratado, entendeu? Por exemplo, se você não me desse moral, se não fosse, né, assim, gentil comigo, eu, de repente, teria decepcionado. Mas, assim, foi uma grata surpresa, feliz demais, né, com o tratamento dele, né, e emocionado por aquele ídolo, né, de infância estar ali do lado dele. Então, agora só um detalhezinho. Outro dia, não sei se você acompanha, você está em Goiânia, não é isso? Estou em Goiânia, Goiás. A violência aqui no Rio de Janeiro, ali naquela área da Jacarepaguá, da Rua Barão. Sim. Né? Sim. E aí eu lembrei disso. Quantas vezes eu ia lá como repórter fazer matéria na concentração do Flamengo e circulava por ali tranquilamente. A garotada toda do Flamengo vivia ali na Praça Seca, que era a concentração da base do Flamengo. E hoje em dia não se pode nem quase andar por ali. O Barão foi sitiado agora. A gente tem alguns amigos lá ainda. Um ano retrasado, porque normalmente eu vou 1 ou 2 vezes no Rio. E eu tinha vontade de voltar lá. Falei, eu peguei a mulher, né, e nós fomos lá. Só que eu não sabia do perigo que é hoje lá, né? Pois é. Chegando lá que eu fui saber. Eu conversei com algumas pessoas lá, falei assim, Júlio, isso aqui virou um inferno, é muito perigoso, né? Boca de fumo, traficante, milícia. É uma pena. Então você não fica de bobeira aqui, você vai embora. Como é que você virou? Fala. Eu não escutei direito. Não, eu ia te perguntar como é que você virou ponta esquerda. Quem é que te levou para o cantinho do campo? Certo. Não, aí o que aconteceu? Eu comecei a treinar no profissional, fui emprestado para o Paraná, aí quando eu voltei em 80, eu joguei em 81 e tive uma lesão. Como eu sou do profissional, o Domingos Bosco me dava muita moral, sempre conversava comigo e falou assim, você vai jogar, prepara que você vai chegar à sua chance
vai chegar. Isso em 81, naquele timaço lá. Eu treinando entre eles, muita gente fora chegando também. E teve um jogo, né, contra o Madureira, em 81, no Maracanã. O Andrade estava machucado, o Vitor estava machucado, esse cabeça de área que tinha na época. Né? Eu estava no banco e quem estava jogando cabeça de área era o Leandro. E o Leandro não estava bem nessa partida. O Flamengo estava empatando de 2-2 com o Madureira. O treinador era o Dino Sani. Não sei se você recorda dessa passagem do Flamengo. Aí eu entrei no intervalo do jogo. Foi assim, não foi a primeira partida. Eu tinha entrado em alguns jogos, né? Tinha alguns amistosos, mas esse era o Campeonato Carioca. E estava numa noite chuvosa e o campo estava muito escorregadio. Aí, aos 45 minutos, né, do segundo tempo, teve uma jogada. O Madureira tinha um ponta direita, rápido demais. E ele dando trabalho para o Júnior. Eu entrei na cabeça de área no lugar do Leandro. Então, eu tinha que fechar o meio, né? E tinha o Adílio, o Zico, Nunes, o pessoal todo. Aí eu fui sair na cobertura do Júnior, que o Júnior atacava muito e eu, às vezes, né, cobria o Júnior. E quando eu saí na cobertura, quando eu desarmei, foi uma dividida. Entre o Marinho, eu tenho na minha mente, o Marinho veio e saiu na cobertura também, só que eu cheguei primeiro. Quando eu cheguei na dividida com o ponta, o Marinho escorregou e o pé do Marinho, que veio para dar um carrinho no ponta direita, pegou em mim. Pegou no joelho, rapaz. Esse aí foi um azar, não, uma fatalidade. E eu tive que operar o joelho. A primeira partida eu tive que operar de menisco. Né? Naquela época, a cirurgia de menisco, você arrancava todo o menisco. Era às vezes uma lesão pequena, né? Eles tiravam o menisco todo. Aí eu fiquei 3 meses sem jogar. Em 81 foi quando o Flamengo foi campeão carioca, brasileiro, né? Ganhou os 3 títulos. Foi estadual, foi Libertadores e o Mundial. Você jogou Libertadores? Não, né? Nem pôde jogar nada de Libertadores. Não joguei nada. Você só foi campeão estadual, então. Exatamente. E eu morava eu e Figueiredo na concentração nessa época ainda. E eu lembro que o Figueiredo começou a ir nos jogos, ficar no banco, né? Porque tinha o Marinho, o Figueiredo, o Moza, né? E o Rondinelli já tinha saído, também em 81. Mas nesse jogo, ainda o Marinho jogava Rondinelli e Marinho. E posteriormente o Rondinelli saiu. Então foi a época que o Flamengo, né, eu via o Figueiredo indo para todos os jogos, era eu e ele, assim, da base, né, que estava entre os profissionais. E o Figueiredo ia e você ficava. O áudio não está muito bom. O Figueiredo ia e você ficava na concentração. Exatamente, é isso. Agora, o curioso, você convive com o Júlio César Uri Geller, então, que também estava lá. Estava lá. Nós chegamos a jogar um jogo em Manaus. Nós viajamos juntos. Foi a primeira vez que eu andei de avião. Foi para Manaus. Nunca tinha andado de avião. E aí? O Júlio César era o Júlio César, era o ponto esquerdo. Teve medo? Aí, tive muito medo. E o Figueiredo já tinha acho que o Ronaldo Marques também foi nessa viagem. E eu fiquei no quarto com o Júlio César. Assim, foi uma experiência muito boa, porque dali nós pegamos uma amizade assim, que perdura até hoje. De vez em quando a gente se fala. Né? Quando eu vou na Gávea, era ele e o Adílio, né? E a gente comentava essa época. Só que ele ficou no Brasileiro e depois, me parece que foi para a Argentina. Isso, ele foi embora para a Argentina. Foi muito rápido. Ele jogava demais, ele era um craque. Aí como que eu fui para a ponta esquerda? Aí eu voltei nessa época, né, que eu até te conheci, em 83. Voltei do Colorado, já com uma experiência maior, e comecei a treinar. Tinha o Edson também, que era ponta esquerda. Aí o que aconteceu? Eu jogava o Lico. Aí o Lico teve que fazer uma cirurgia no joelho. Fez uma cirurgia nos Estados Unidos e não ficou bom. Então o que foi testado? O Edson estava jogando. Mas o Edson também teve uma contusão tendão de Aquiles.
E também não ficou bom. E não tinha ponta esquerda. Aí o Carlos Alberto Torres, primeiro ele me colocou pelo lado direito e o Helder pelo lado esquerdo. O Helder também estava subindo, estava muito bem. E o Flamengo estava precisando, né, de um ponto esquerda. E o Tita, como tinha ido para o Grêmio também, estava precisando de uma pessoa do lado direito. Ele me testou pelo lado direito, não estava dando certo. Alguns jogos do Brasileiro de 83. Aí ele inverteu. A gente tinha não me recordo, o Calaço. Franca Calaço. Tinha o Franca, que é o preparador físico, mas tinha outro também, que era o Carlesso. Caleço. Raul Carlesso. Então, ele me perguntou, Raul Carlesso. Ele conversou comigo para me jogar pelo lado esquerdo. Então foi no jogo contra o Guarani, ele me testou lá em São Paulo, Campeonato Brasileiro, e deu certo. Aí eu joguei muito bem, o Helder jogou pelo lado direito muito bem, e ali começou a minha trajetória, né? De ponta esquerda, porque eu fechava como o Lico. Né? O Lico deu certo, né? Porque era um jogador de toque, fechava muito bem e abria quando era necessário. E também auxiliava muito o Júnior, porque o Júnior descia muito. Então o Carlos Alberto acabou dando certo por isso, pelas minhas características.